Fala pessoal, tudo jóia? Estamos aqui agora novamente com mais um podcast Construlab do nosso portal da construção. E para você que está aí com a gente agora, hoje nós vamos trazer aqui um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre contabilidade para profissionais da construção civil, né? Engenheiros e arquitetos. O que não fazer com a sua contabilidade, né? Aqui quem fala é Ítalo e o meu colega Márcio Paniago. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Como bem o Ítalo disse, hoje a gente tem um fera aqui, especialista na galera de engenharia e arquitetura. Construção como um todo, né? Tá contigo, meu irmão. Tá presente. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas de Lima, sou contador da Lager Contabilidade e também faço parte da equipe da Sistecom Contabilidade. A Sistecom Contabilidade hoje, a maior parte da carteira é formada por construtoras, então já estamos no ramo há um bom tempo. Foi aberto em 95 o escritório. Desde então, atendendo arquiteto, atendendo engenheiro. O escritório começou dentro de um escritório de engenharia, sabia? Sério? Meu pai começou em 95, um escritório de madeira, o senhor Raul Bezerra. Raul Bezerra, o nome do seu pai. Bezerra. Não, o do cliente. Eu conheço seu pai por outro nome, então foi isso aí. Não, o meu pai é Marcelo. Que Raul pai é Bezerra era o cliente, né? Raul Bezerra era o cliente. Entendi. Era um escritóriozinho de madeira em 1995, cara. Que massa. Ele fez ponte, fez bastante obra pública. Aqui no estado. Aqui em Campo Grande, na José Antônio o escritório era. Que bacana, cara. E a empresa hoje tem quantos anos já? A Sistecom desde 95 registro, né? Desde 92 ele atua. Mas a Sistecom em si desde 95. Então, 2023... Temos dois engenheiros e um contador, 2023 menos 95. Você complicou eu agora, cara. Ixi. 23 pra 23 para 95. 95. 5, 8, 28 anos. Quase 29. Galera Show do de bola. Meet, o áudio tá ok pra vocês? Como é que tá? O áudio, o vídeo... Acho que tá tudo certo. Bom, então assim, desde então começou a trabalhar, na verdade, com a contabilidade do seu pai. Você, pequeno, cresceu junto com seu pai, Cresci com meu pai. acompanhando esse tipo de trabalho. Exatamente. E aí, com 17 aninhos, eu tive uma opção na vida, né? Ele falou assim, o que você vai fazer de sua vida? Eu falei, não tenho ideia. Você já pensou em fazer contabilidade? Eu te ajudo, compro um carro pra você ir pra faculdade e tal, se fizer contabilidade. O carro só vinha se fizesse a Claro, Era uma condição. teve umas condições, né? Lógico. Entendi. Não era que assim, né? Não era estritamente ser, sabe? Era uma mera... Um jeito velado de forçar. Carinhoso entendeu? de fazer a coisa Carinhoso, acontecer e você seguiu o caminho, né? Entendi. Exatamente. Eu, como nunca gostei muito de engenheiro, cara, Ah, e também nunca gostei de mais nada, assim, eu falei, vou fazer contabilidade mesmo. Já tenho um mentor aí, eu vou aproveitar a oportunidade. E fiz contábeis, cara, e não gostava muito, não. onde você fez? Fiz na FMS, né? Passei em na contábeis na FMS. FMS, primeira turma da reabertura do curso, em 2014. E aí, gostei no meio do caminho, né? Demorei um tempo pra gostar. Entendi. E aí fui me apaixonar mesmo em 2019, cara. 2019 eu comecei a me dedicar de verdade ao negócio. Uhum. E aí sim eu segui os passos e aproveitei toda a oportunidade. Já tive uma construtora antes da contabilidade. Ah, você teve? já- Já teve uma tive uma construtora? construtora, Aliás, eu cara. não sabia, não. Aí antes de ser contador eu fui empreender, né? Aham. Como todo Fui sentir jovem. na pele, né? O Como que todo é? jovem. E, nossa senhora, não gostei da experiência, não. Só pra recapitular, quantos anos você tá hoje, Lucas? Eu tenho 27, vou fazer 28. 27 anos, já trabalhou com construção, hoje tá no setor de contabilidade. Isso. Na verdade, o que eu fazia de fato, que eu fiz de fato por um bom tempo, né? Como todo jovem que não tem pagar água, luz, aluguel, que Aham. era o meu caso, né? O meu caso era esse. Eu fui vender carro com um amigo do meu pai, cara. Carro? Eu fiquei vendendo carro com ele à toa, assim, andando, né? Famoso marreteiro, por um tempo. E foi legal que eu tive várias oportunidades na vida. Fui pra São Paulo várias vezes buscar carro, vendia, negociava. Vendas. Vendas, né? E aí depois eu tive a construtora com sócio, um mestre de obra, né? Não tive uma experiência muito bacana com isso. A gente ficou Você quase fez um quantas ano. obras? Cara, e pior que a gente fez um monte, você acredita? A gente fez umas 10 E obrinhas. qual, assim. que era a pegada É. dessa construtora de vocês? O que vocês Cara, faziam? acho que a Reforma, gente não- construção? Calma. Também não era tão esculhambado assim. Parece que era esculhambado, mas não era tão esculhambado. Tá.
Eu, nessa época, não era contador, de fato, não estava exercendo, já tinha estudado, e né, até que eu ficava com meu pai, mas não trabalhava, de fato, não me dedicava, de fato, no escritório. E aí a oportunidade surgiu desse meu amigo, que era um amigo pessoal. E o pai dele é pedreiro sei lá, desde que se entende por gente, e daqueles pedreiros com 40 anos de profissão. Sei. O irmão era pedreiro, os 3 irmãos eram pedreiros. Negócio de família, né? Era um negócio de família, cara. Então, a nossa mão de obra era basicamente a família dele e os vizinhos, né? E aí, eles sempre tinham obrinha, sempre tiveram. Né? E aí, eles tinham uns contatos, eu tinha outros contatos e, cara, começamos a pegar obras. Alguns clientes do escritório a gente fez obra. Olha aí. Por incrível que pareça. Isso em 2017 ou 2016. Tá, e deixa eu te perguntar. Nessa época, a sua construtora já desenvolvia contabilidade? É claro que não, cara. É óbvio que não. Não desenvolvia nada. Nem contabilidade, nem a parte de engenharia, tampouco de... Não desenvolvia nada, né? Aham. Era pedreiro na diária que vinha todo dia. Sim. E o famoso risco trabalhista. Socorro. Era obra assim, engenheiro supervisionando. Nossa senhora. Era uma bagunça, né? Não, Era pera uma lá, o bagunça. seu sócio era um amigo que não era engenheiro e quem Isso. tocava de fato era o pedreiro e De você... o pai dele. E eu era o administrativo, dizia eu. Entendi. Era comercial, administrativo. Comercial e administrativo, dizia eu. Show de A bola. gente ficou um ano com esse projeto falido, cara, por incrível que pareça. E ainda aguentamos um ano nisso. Toda experiência é válida. Claro, Toda experiência claro, é válida. claro. Tenho certeza que você trouxe. Quando eu entrei no escritório de fato, que eu falei, não, agora sim, eu vou me dedicar à minha profissão de verdade. Né, eu tive essa oportunidade. Muita gente não tem esse privilégio na vida e eu falo isso, às vezes, até com um pouco de receio, né? Porque eu vejo, ainda mais na engenharia, né, cara? Muita gente começa como servente e vai subindo de cargo. E isso é muito comum. Eu vejo aqui no escritório vários clientes, assim. O cara que era servente e, Sim. cara, virou o dono da meu sócio, empresa. O Ítalo, ele era Exato. servente. É outro Ítalo, tá? Outro, Não não sou. esse. Ele era servente Mas já também. foi servente também, Ítalo? Não. Esse Ítalo não. Eu já fui lavador de carro. Ah, E depois eu conto essa história. olha só. Continua, do outro Não, Ítalo. ele foi servente, aí depois de servente ele virou pedreiro, e aí de Uhum. pedreiro virou encarregado, e aí foi fazer faculdade de engenharia, se formou em engenheiro, hoje é dono da empresa de reforma junto Que massa. comigo. E pode dizer que sabe o que é sentar um tijolo, Sabe. o que é fazer um Ele sabe, eu não reboco. sei. Por isso que você Se o Márcio, que é engenheiro e trabalha com isso, não sabe, imagina eu. Então, Imagina eu naquela época Não, ainda. sociedade é justamente isso. Ai, Não tem cara. como os dois fazerem a Sem mesma dúvida, coisa. verdade. Tem que se complementar, né? Isso é Então, verdade. se os dois têm conhecimentos diferentes, tem tudo pra dar certo. Justamente. E a galera do Meet que tá com a gente aqui também, se começar aí ter alguma dúvida sobre contabilidade, começa a lançar que a gente vai abrir daqui a pouquinho A gente vai chegar lá. para né? poder responder vocês. Dando sequência, Lucas, então você teve uma construtora, Isso. entendeu mais ou menos como é que funciona esse setor, né? Uhum. E dentro do ambiente de contabilidade, depois disso, vocês começaram a atender mais forte o É isso setor. aí. Quando eu entrei no escritório, já tinha alguns clientes, né? O escritório não é como é hoje, logicamente. Tem até a foto do escritório Eu vi. nessa evolução. Eu a gente vi lá. Essa é uma outra coisa bacana no escritório. Todas as fases foram documentadas, né? Então, essa casinha de madeira que meu pai começou em 1995 tem foto. Tem foto do meu pai lá dentro. Tem foto comigo lá dentro. Sim. Né? Tem foto do escritório quando a gente começou, quando ele começou, né? Tem foto de quando eu entrei, tem foto de como é hoje. Então a gente foi documentando, né, toda essa trajetória. A máquina de escrever que ele usava tá no museu, o celular que ele usava tá no museu. É aquele tijorola, né? Exatamente. Então, a gente tem tudo documentado bem bacana, né? Eu vi. E aí, depois que eu descobri esse mundo aí da construtora e não gostei da construção civil, não gostei mesmo, assim. Não é pra mim, de fato, não é mesmo, assim, pra mim. Eu falei, cara, eu vou fazer contabilidade de verdade, sabe? E aí Sim. eu já estava formado pela FMS, né? Já tinha empreendido em 2 negócios. Vender carro, por incrível que pareça, não era um negócio ruim, só que era muito instável. Então, assim, chegava no final do mês, não tinha dinheiro, né? Sim. No meu caso, esse era o ponto onde eu tava, né? Então, às vezes eu vejo muita gente que começou bem do zero e não teve as oportunidades, então o cara foi só criando as oportunidades e aproveitando aquilo que foi dado, né? Sim. Comigo não foi diferente. A diferença é que as minhas oportunidades, elas eram mais confortáveis. Então eu tinha uma casa para morar, não pagava aluguel, que é a casa dos meus pais. Não pagava água, não pagava luz, não pagava telefone. Se eu
não ganhasse nada, Você eu teria podia errar. almoço, janta e casa, Você entendeu? podia errar, tranquilamente. Eu podia errar à vontade. E aproveitei isso Sim. pra errar à vontade E errou mesmo. bastante. Errei, E acertou aproveitei. também. Ah, claro. Mas esse negócio de vender carro não era tão ruim, cara, por incrível que pareça. Não é um Sim. negócio tão ruim, só que eu não via muito futuro naquilo, cara. A escalabilidade desse tipo de negócio não é tão bacana. Então, um cara que vende carro hoje, sabe bem, né? Dá pra viver de uma rede, lógico que dá. Mas não é um negócio realmente sólido, né? Eu acho que o mundo da construção, ao meu ver, hoje é muito melhor do que fazer negócio assim na rua. É muito instável o negócio. Né? Exato. E tá muito do feeling também do empreendedor, né? Aquilo que ele se sente realizado em fazer, ele dá o exatamente. sangue dele E naquilo. vender carro acho que não me realizava, né? Não, Tem gente que vive. Nossa, isso. você acha? Tem É. gente que. Falar pro Tecar isso aí, ele. Imagina, tinha- o cara tinha vive filho. já. né? vive disso. Não, cara, mas o cara se dedica à profissão, ele é Exato, realmente é, vendedor. ele Eu me gosta. dedicava, eu estudava Sim, contabilidade, sim, né? Eu claro. acho que vem o ponto, né? Quando você de fato se profissionaliza naquilo, quando você, Seja que for, né, cara? quando você de fato tipo, traz uma seriedade pro negócio, tanto em qualquer área, seja vender carro, seja na contabilidade, seja na engenharia, na arquitetura. construção. Uhum. O importante é você se realizar, é se encontrar naquilo, né? É. Isso te motiva todo dia de manhã, levantar da cama e ir para mais uma luta diária. Show de bola. E então, Lucas, nesse sentido a gente então traz para o contexto daqueles que estão nos acompanhando aqui, né? Uhum. Temos aqui engenheiros, arquitetos, construtores e o tema do nosso podcast hoje é o que não fazer com a sua contabilidade, né? E aí a gente iniciar esse assunto aí, então, você já pode começar a discorrer, a gente tem algumas perguntas que foram nos mandadas aqui, Uhum. né? A primeira Equipe delas de aqui produção, é... A equipe tem perguntas. Aqui, meu amigo, a casa é organizada, Isso, rapaz. Que é ok. isso? E de Ó. passagem, aproveitando que você já falou, a casa. Exato. A casa, inclusive, é do próprio Lucas aqui que tá com a gente, né? Ele que Eu abriu sou esse convidado, espaço pra patrocinador, gente. É o eu empreendedor. engenheiro, Eu prendo. Maravilha. o próprio contador, Exato. contador do Márcio. Show de bola. Ó, Verdade. primeira pergunta que a gente tem que mandar aqui, ó. Qual que é o melhor regime tributário para engenheiros e construtores? Eita, o melhor regime tributário É. para engenheiros e construtores. A resposta a mais assertiva é depende. Lógico. Depende, como sempre. Claro, sempre vai depender. Simples Nacional pode ser uma boa. Sim. Principalmente para engenheiro. Uhum. Presumido pode ser uma boa. Pessoa física pode ser uma boa. Mas pra quem Então- tá começando? Para quem está começando é o seguinte. Vamos dividir então. É engenheiro e construtor. Engenheiro, arquiteto e construtor. Primeiro é engenheiro. Engenheiro e arquiteto junto. Tá. Engenheiro e arquiteto melhor. Indiscutível. Empresa PJ no Simples Nacional. Ponto. Morreu. Simples Nacional. No começo, lógico, né? Estamos falando aqui de um faturamentozinho Qual no que é o começo. teto do Simples Nacional? O teto do Simples Nacional é até 4.800.000 por ano. Por mas perto de 200 mil por mês, que vai dar lá 2 milhões e pouquinho por ano, já começa a ficar ruim. Então, até 30 mil por mês, sem funcionário, ou com 1, 2 funcionários, coisa pequena assim, Simples Nacional, muito provavelmente. Tem que ver se não tem nenhuma particularidade. Eu vou aqui, afirmo, né? Aí tem lá uma particularidade, né, Sim. específica. Porque Então, não- tem anexos, né? Exatamente. Então vamos colocar na maioria dos casos, até 30 mil de faturamento ali, 40 mil, dou muita quase certeza, sabe? Quase certeza que vai ser Simples Nacional PJ. É que depende do ramo de atendimento do cara também, né? Exatamente. Tem que ver os quinais certinho, mas em tese é isso. É Simples Nacional nesse faturamento baixo. Conforme o seu faturamento vai aumentando, vai complicando. Agora, na pessoa física, já a questão dos construtores, aí já muda. Porque Por quê? construtor está construindo o quê? Casa para vender, certo? Sim. Se for vender uma casa, construir uma casa para venda, aí depende de alguns fatores. Primeiro de todos, o valor do lucro da casa. E um dos mais importantes também é quantas casas serão vendidas. Porque às vezes o cara está construindo uma casa para vender. Uma casa para vender, e o cara não tem PJ aberta, por exemplo, e a única casa que ele tem, depois que ele vender, ele vai comprar outra para vender, aí a melhor coisa é pessoa física. Por quê? Vamos entrar aqui num detalhe rápido. Sim. Venda de casa. Você pagou 500 mil na casa, terreno mais construção. Vendeu por 600. Teve 100 Tá. mil de lucro. Na pessoa física, tem que pagar 15% de ganho de capital. Ganho de capital não é imposto de renda. Ganho de capital é um programa à parte do imposto de renda, que depois junta no imposto de renda. Mas é 15% Então, devido. 15 mil. Não.
15% do lucro? Do lucro. Do lucro. Se comprou porque comprou o Se o terreno lucro for e mais... 100 mil, 15 mil. 15 mil Comprou reais. o terreno, gastou com a construção 500, vendeu por 600 a 100 mil, paga 15% em cima. Só que se for a única casa da pessoa, dentro de 5 anos, e ela vender para comprar outra, é isento. Olha só. Não paga nada. Mas pra comprar De um outra ou ano. pra construir outra? Tem 180 dias para comprar outra. Só que você tem que comprar Comprar uma casa com o pronta. valor inteiro. Não, pode ser terreno, Ah, pode posso ser pra comprar um construção, imóvel. tem que ser um imóvel. Ah, E o valor tem que ser exatamente 600. Ah, igual ou proporcional. superior ao valor vendido. Então, calma lá. Gastei 500, vendi por 600. Dentro de 180 dias, eu tenho que comprar um bem imóvel igual ou superior a 600 E mil. pode não pago ser, nada. por exemplo, construir uma casa, vendi ela a 600 mil, eu comprar um conjunto de lotes, por exemplo, é possível? Pode somar. Porque aí seus com bens. isso você tem aí a Dentro de possibilidade de 180 construir. dias. Perfeito. O Não... prazo é 100. Esse é o mais importante. O prazo e o valor total. Dentro de 180 se eu dias. gastar Ah, 590. Acabou. Aí você vai pagar 10 mil. Aí você vai pagar 15% de 10 mil. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Aí você vai pagar os 15% também, mas só em cima da diferença. Dos 590%, que vai dar 10 mil. Entendi. Então, se fosse 600, pagaria nada, isento. Comprei, vendi por 600, aí comprei outro de 590. Faltou 10 mil para bater no valor de venda. Então aí Aí, incide nos 10 Exatamente, só que detalhe. Aí vem os pertões aqui, já tá fazendo os cálculos, né? mil. É. Compro, vendo, sigo minha vida, não vou pagar nada. Isso a cada 5 anos. Aham. Né? Cada pessoa física, 5 anos. Agora já vem o Márcio, né, Márcio? Aí cada PF, então, se eu fizer no nome da esposa, é mais um. Lógico, sim, cada PF, não tem ligação. Um do seu, um do seu. Então, se você é dessa pessoa que tem a família grande É organizado, né? e é organizado, Tem- eu não aconselho fazer Se você isso. tem 5 familiares, né? Um por ano, Um você por ano, consegue... você tem o resto da vida. Eu não aconselho fazer isso. Até porque o nome disso é elisão fiscal, é crime, tá? Não faça, isso não aqui use laranjas. Isso aqui é uma ideia hipotética, né? Hipotética, não conheço ninguém que faz isso, mas se fizerem é crime, tá? Sim. Não façam. Fiquem Proibido. cientes dessa situação, tá? Exatamente. Ok. Então calma, então vamos lá. Tá. Viu como que depende? Falamos do engenheiro e do arquiteto. Engenheiro, arquiteto, muito provavelmente, dentro de um faturamentozinho até 30 mil reais, Sim. com funcionário, 1 ou 2 no máximo, vai ter 5 no PJ. Agora, construtor já complicou. Sim. É a única casa? Não, são várias casas, tem risco trabalhista. Aí depende. Aí, se não for pessoa física, aí é PJ, lucro presumido. Tem algum limite para a pessoa física ser construtora? Tipo, Nada. O que muda é a alíquota. Então, 15% até 5 milhões de lucro. Vai até 22, se não me engano, vai até 22%. Tem que olhar a tabela aqui, mas 15% até 5 milhões só. Aí até 30 milhões é outro e vai indo, tem uma tabela. Então quer dizer que se eu quiser construir na pessoa física até 5 milhões de lucro, De lucro, sou 15%. safo. Não, você pode, 15%. você pode construir ter mais que isso de lucro. Só que aumenta a alíquota. Entendi. E vai indo, né? Pessoa física pode fazer tudo. Você é dono É do seu livre. CPF. É livre. Né? Entendi. Faça, construa, venda. Agora, no lucro presumido, a menor alíquota que vai pagar ali é 5,9, né? Porque no lucro presumido presume-se o lucro. Então, o faturamento é o valor da casa, coloca a alíquota de presunção e os impostos. Então, vai dar em média 5,9 Do faturamento, né? do valor da venda, exatamente. Aí tem, às vezes, um adicional de imposto de renda, tem outras situações. Então, é de 5,9 a 8%. Entendi. Aí, 8% é menor que 15, né? É. Eu prefiro pagar 8 do que pagar 15. Você, eu não sei, né? Eu Pois é. prefiro pagar 8. Maravilha. Ou pagar nada, né? Ou nada, se possível. Se possível, né? Se for a pessoa física com o único bem em 5 anos, paga nada, né? Paga 0 Entendi. Show de bola. Único bem em 5 anos. em 5 anos. Voltando lá no nos engenheiros e arquitetos. Por que a pessoa não consegue usar o MEI? Por exemplo, o arquiteto. Por que não tem essa possibilidade? Cara, MEI é um verdade. negócio maravilhoso, né? Paga lá R$70 fixo, não precisa pagar contador, não precisa pagar imposto. Tá tudo incluso naqueles R$70. Só que quando o MEI foi criado, a ideia do MEI foi criado para artesão. Começou assim. Era pro cara que é artesão, pra artesão. Ah, o cara que faz um pano de pro cara prato. pipoqueiro. Vende Essa um foi a vaso ideia de do MEI. E vende a arte na praia. Quando o MEI foi aberto, era pouquíssimos quinais. Depois foram aumentando os quinais, né? As atividades permitidas.
Aham. Então, de fato, por que engenheiro não pode ser MEI? Porque entende-se que é uma profissão que não precisa do MEI. Esse é o entendimento. Então é proibido de ser MEI. Por exemplo, contador também não pode ser MEI. Aí às vezes o cara vai lá e coloca o serviço de despachante. Não coloca o serviço de arquiteto, coloca o serviço de desenhista. Aí pode, está burlando e é permitido. Entendi. Mas como arquiteto, como engenheiro, como qualquer profissão, aí não vai poder. Entendi. A lei entende que é só para quem tá realmente pequeno, né? Não tem uma profissão bem estabilizada. Então, Certo. É porque, na verdade, o engenheiro ele não é um artesão, né? Não é. Ele é um gestor de um exatamente. projeto, né? Começou como artesão, né? Depois foi entrando atividade, até hoje a lista de atividade permitida é São gigantesca. várias, são Ixi, várias, muita são coisa. Era Muita maior coisa. há alguns 20 anos atrás, vamos dizer. O engenheiro ele era considerado como faz tudo. Mas com o tempo, né, foram segmentando as atribuições técnicas dos profissionais. Mas, enfim, ainda continuamos fazendo muita coisa. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram maravilhoso. Mandei pro Márcio. Era um cara falando sobre arquiteto, engenheiro elétrico, hidráulico, estrutural, municipal. Estadual. Ele foi no longe, assim. Eu acho que eu vi isso. Bom demais. O que você faz? Eu faço tudo. E foi falando uma lista gigantesca. Pois é. Vamos lá, segunda pergunta aqui. Precisa Eita, ó. ter CREA ativo para ter uma empresa de engenharia? Ih, CREA Amigo, ativo. vamos lá. A resposta rápida, sucinta e direta é sim. Você precisa ter CREA ativo para ter uma empresa de engenharia. Não só de engenharia, qualquer profissão regulamentada por conselho precisa ter o conselho ativo para ter a empresa com aquele KNAI específico. Então, se eu for ter um KNAI, uma empresa de construção, aí eu não preciso ter CREA. Agora, se tiver o serviço de engenharia, aí precisa. Aí eu vou entrar nesse mérito, porque assim, o empreendedor em si, como você um dia abriu uma empresa de construção, não tinha CREA nenhum. você não tinha CREA, mas estava informal, né? Mas existe a possibilidade, por exemplo, de você hoje abrir uma construtora e contratar um responsável técnico que tenha um CREA para que possa representar a sua empresa Exatamente. junto ao conselho. Então, Isso. se você é um empreendedor, quer desenvolver uma empresa na área da construção civil, você pode, desde que tenha alguém com um CREA ativo. Você não precisa ser. Não precisa Exatamente. fazer 5 anos de engenharia para você poder abrir uma construtora. Contrata um engenheiro, um arquiteto, um profissional que seja com atribuição técnica, né? Isso. E aí você vai poder atuar no Até setor. porque se você tem uma construtora sem o serviço de engenharia, né? O cara é construtor mesmo, constrói para vender, ele tem que ter um engenheiro de qualquer jeito, senão não sai a BIT, se não aprova Exato. o Não tem RT, projeto, não é? RT, exatamente. E mesmo que não tivesse essa burocracia toda, vamos supor, não tem mais, não tem necessidade agora. Pô, quem que vai fazer de fato o desenho estrutural? Exato. O cálculo estrutural do negócio? Tem que ter um engenheiro, né? Tem. Não tem como fugir. Em todas as Engenheiro etapas é fundamental, né? Que haja um profissional para responder tecnicamente por com isso. ou sem a necessidade burocrática, né? O engenheiro ele é essencial em obras. Parabéns aos engenheiros, arquitetos, desenhistas É isso aí. e designs de interiores. Design de E interiores. todos desses 360. E até o corretor, né? Até o corretor é essencial. O corretor é. Cada pecinha tem o seu papel, Cada né, pecinha, acho dentro desse lógico. contexto. Algumas mais importantes, como o Se a contador, gente né? fosse- Se a gente Lógico. fosse desenhar o ecossistema da construção civil, ele é gigantesco. É gigante, Ele é tem muita gigantesco. coisa. São diversas profissões e pessoas envolvidas. Sim. Lógico que o contador toma aqui à frente a estrela, né? Do negócio. Sem o mais essa importante, peça mas não assim, teria como Lógico. acontecer, né? Lógico. Pessoal que tá no Meet, vocês estão com a gente, tá todo mundo vivo aí, dá um salve aí, levanta a mãozinha. Se alguém tiver dúvida, pode trazer aqui pra gente, fique à vontade, tá? E caminhando então com o nosso podcast aqui, o pessoal que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, tá acompanhando aqui também, muito obrigado pela sua audiência. A gente toda quinta-feira tá trazendo um tema diferente, um tema para o laboratório da construção, para o nosso ConstruLab. Sempre está diversificado, sempre está oxigenado com informação que vai fazer você ter melhores resultados. Então hoje a gente está falando aqui sobre contabilidade, algo que é fundamental para o seu negócio, começar a se desenvolver, começar a crescer. Não dá para você crescer se você não começar a pensar como gente grande, né? Então Falou se tudo. você vai querer ter melhores resultados, amigo, começa a formalizar tudo que sua empresa precisa ter para você chegar lá. A contabilidade faz parte disso.
assim como também outros setores e que têm igual importância também. E temos mais uma pergunta aqui que nos mandaram. Prolabore. Eu preciso tirar Prolabore da minha empresa? Ah, isso aí mata, hein? E aí? Como que o dono da empresa recebe o dinheiro? Ele não Porque só, você ele não só construiu, não né? tira da conta, não, e vai gastando Você do jeito construiu, que é quer. seu o dinheiro, não é? Você tá Da na empresa conta, é meu, né? Eu que trabalhei, uai. Né? Socorro. Na verdade, não. Aqui, ó, grande diferença, pessoa física e pessoa jurídica. Dinheiro da pessoa física é dinheiro da pessoa física. Dinheiro da pessoa jurídica é dinheiro da pessoa jurídica. Misturar isso pode dar um problema muito maior do que imagina. Muito maior. Principalmente em caso de fiscalização. Então, entende-se, tem na lei escrito, que todo sócio que trabalha na empresa é obrigado a pagar por labore. Não fala assim valor. Não fala assim valor. Então, eu preciso ter no mínimo um salário mínimo de prolabore. Se eu trabalho na empresa. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: como eu sei que o sócio trabalha na empresa? E aí? Quem fiscaliza isso? Quem? Na verdade é que não fiscaliza. Ninguém. Então, quanto que você tem que pagar de prolabore? O que está escrito na lei é que você tem que ter prolabore, não fala em valor. Então, subentende-se que no mínimo o salário mínimo. Né? Mas, se você tiver prolabore, você vai pagar na folha de pagamento. INSS e imposto de renda. FGTS não. Lógico que não, né? Mas o INSS e o imposto de renda, sim. Prolabore é o dinheiro que o sócio está trabalhando para a empresa. Então, 13º, não é um CLT, é o dono da empresa. Mas ele tem que recolher o INSS e tem que pagar o imposto de renda retido na fonte. Se colocar o prolabore de um salário mínimo, não vai pagar imposto de renda. Vai pagar o INSS de um salário mínimo. O INSS ele tem um limite, então ele tem até 7 mil, que é o teto. 7 mil e pouquinho, que é o teto do INSS. Agora, o imposto de renda não tem limite e retém até 27,5%, né? Quando, lá em abril, quando você for pagar, dá para restituir um pouco e tal. Você vai ter um pouco lá retido já na fonte. Mas pagar imposto de renda é ruim, né? Então, o que eu como contador aí falo sobre pagar imposto de pagar prolabore? Eu colocaria, né, um salário mínimo de prolabore e o resto distribuição de lucro. Então, chegou no final, pode ser distribuição de lucro, pode ser mensal, trimestral, anual. Apurou o lucro da empresa, paga-se os donos. Não paga nada hoje da distribuição de lucro, não paga-se nada. Mas há um projeto de lei para ser aprovado, que cada distribuição de lucro terá uma alíquota de 15% de pagamento de imposto de renda. Exatamente. Mas ainda assim é menor do que o próprio imposto de renda. Até porque o INSS também está sendo pago, não é só imposto de renda, né? Né? Não é só o imposto de renda, também tem o INSS. Então, e para onde que vai isso, será, né? Vai para o nosso governo federal, que faz o bem para nossa população. Exato. Tá nos assistindo agora. Oi. Galera, vamos lá. A outra pergunta que nos foi passada: qual é a utilidade real do balanço patrimonial? Utilidade real do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Trava-língua, né? Os caras que estão mandando. Técnicas, hein? Eu acho que é a concorrência, viu? Que isso. É a Lager que tá mandando. É a Lager que tá fazendo pergunta aqui, né? Não, deixa eu ver os nomes aqui. A utilidade real do balanço patrimonial. Isso. Aqui a gente tem que dividir em dois, tá? Falando da parte técnica. Na contabilidade, a gente tem chamado de balanço patrimonial tributário, que serve, como o nome já diz, para pagar imposto. Empresa do lucro real é obrigado a fazer o balanço para pagar imposto, senão não tem como apurar o lucro para pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Já empresas do lucro presumido são obrigadas a fazer o balanço patrimonial para entregar no SPED e simples é desobrigado. É obrigado pelo conselho, mas na lei não fala nada, porque você não precisa de fato do balanço para o pagamento de nada, né? Porque você precisa só do faturamento, só da nota emitida. Agora, para que serve o balanço patrimonial? Para saber o valor da empresa. Então, o tributário é para pagar tributo. Se você não precisa, ele é basicamente para cobrir tabela, né? Ele cumpre, ele é pro inglês ver. E aí, eu digo que é pro inglês ver porque realmente é o que a Receita pede. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem por que é para inglês ver. A Receita Federal fala que carros novos depreciam em 5 anos 100%. Sem valor residual. Você comprou um carro hoje, 2023. Em 2028 ele vale 0?
Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? Tem um Não. valor residual alto e a depreciação não é em 5 anos. Não. Né? Então, é por isso que eu falo, o balanço para o tributo, o balanço que é para receita, é para inglês ver. É o que eles pedem só para cumprir tabela, né? Só para cumprir norma. Então, para que serve esse balanço? Para cumprir norma. Para não ser multado, para não ter problema com o fisco. Agora, o balanço ele tem realmente uma importância administrativa para tomada de decisão quando ele é feito do chamado balanço societário. Aí esse é muito importante, principalmente para empresas SA ou empresas que têm sócios, né? Até porque o Ítalo olha aqui pro nosso amigo Márcio um belo dia e fala, cara, sinceramente eu não quero mais ver você na minha frente. Pega suas coisas e vai embora. Aí, tá bom. Quanto vale a minha parte? Quanto vale 30% disso aqui? Né? E aí é o balanço patrimonial. Aonde que vai buscar isso, né? Exatamente, é o balanço patrimonial que demonstra, né, o valor real da quanto vale de fato a empresa. Então, tem dívidas na empresa, tem bens comprados, tem carteira de clientes, tem clientes a receber, Sim. tem vários Ativos e passivos. Ativos e passivos, exatamente. Lucro retido, Entendi. tem ativo, passivo e patrimônio líquido. Isso é balanço patrimonial. São esses 3 itens. Entendi. Então, nesse caso, serve para dissolução de sociedade, serve para tomada de decisão de fato, né? Eu invisto meu dinheiro. Quanto custa o meu dinheiro? Eu ponho mais dinheiro no meu capital social, eu tiro o dinheiro do Lucas, pessoa física, ou eu pego o dinheiro no banco, aumento o meu passivo? É essa a questão que eu ia te trazer agora. Essa informação ela é fundamental também para obtenção de crédito. Principalmente para obtenção de crédito. Para o banco, o que ele quer saber é sobre o balanço patrimonial. O Entendi. banco vai pedir seu balanço patrimonial para te dar crédito. Tem uma galera que tá buscando desenvolver incorporação. A gente tem acompanhado já há algum tempo, trazido esse tema já faz um tempo já. Não existe trago, viu? Me mandaram uma postagem hoje, falando, não existe trago, você não tá tragando nada. Mesmo se estivesse tragando, você deveria falar tragado. Ih, então lascou. O português é ótimo. Mas vamos lá. Esse tema incorporação, ele tem sido trazido recentemente pelo pessoal, né? A gente tem tido uma demanda grande para aprender sobre várias isso. Várias pessoas, inclusive. O primeiro podcast aqui que a gente fez foi com um advogado para falar sobre isso, justamente. Então, na obtenção de crédito, esse balanço patrimonial também para viabilizar isso é importante. Importantíssimo. Show de bola. Pessoal que está no Meet, tem alguma pergunta? Aproveitem aí os nossos... É agora, hein? Os próximos 25 minutos que nós temos aí para poder desenvolver o nosso podcast, tá? Próxima pergunta, temos aqui agora... Compensa ser autônomo ou ter PJ? Ixi, compensa ser autônomo ou ter PJ? Essa é bacana, hein? E aí? A resposta, eu tenho a resposta bem clara na minha mente, acho que vocês já sabem. Depende? Depende, lógico. O que depende do quê? Depende principalmente do faturamento, Exato. lógico. Quanto que você ganha por mês, moço? Estamos falando de uma pessoa que está recebendo 10 mil por mês, 5 mil por mês, 2 mil por mês, 1.500 por mês, quanto 50 que você mil quer por ganhar? mês. Quanto que você quer ganhar, né? A Quanto pergunta você é quer essa. ganhar? Exatamente. A questão de autônomo, tem que pagar imposto de renda e tem que pagar INSS como autônomo. Então você faz lá o recibinho do seu serviço, você como autônomo recolhe os impostos de imposto de renda e de INSS, e lá no leilão em abril deixa tudo certinho e fica ainda em dia com as suas contribuições. A gente tem um cálculo lá no site da Lagir, comparando de advogado. De advogado é um pouquinho diferente, porque tem uma premissa do ISS fixo, né, na prefeitura, porque o advogado é uma raça, né, muito boa. Brincadeira aqui à parte, o advogado é uma das profissões mais importantes que tem, depois de contador e engenheiro. E tem essa premissa de ISS fixo, né? Então lá tem comparando os valores de quanto paga como autônomo e quanto paga como PJ. Acima de 6 mil reais já é PJ, para advogado, por exemplo. 6 mil reais? 6 mil reais é PJ, isso. Entendi. Lógico que você tem que considerar no cálculo que quando você vira PJ, você tem contador mensal, certificado digital, alvará, tem várias questões. Quando é autônomo, você não precisa de nada, né? Se for organizado, você mesmo pode fazer seu imposto de renda, viu? Olha só. Eu vi até que o site da Receita está possibilitando. Tá super fácil fazer imposto de renda, bem mais fácil do que muitos serviços que vocês fazem, viu? É só parar e ler. Se parar e ler, você não precisa de contador para fazer imposto de renda, não, viu? Não fala isso. Eu tô falando sério, eu falo com toda a propriedade. Perfeito. Inclusive, tem até curso de imposto de renda. A gente quer lançar um curso ano que vem. De imposto de renda, faça você mesmo.
faça você mesmo. Literalmente, tá falando o que o Flávio Augusto fala, né? Eu tô procurando o próximo negócio que vai matar o meu negócio. Isso, esse é o negócio. Esse é o Cara, negócio. que massa. Próximo negócio que vai matar o meu. Exato. A Imposto de ideia é renda, essa. faça você mesmo. Isso aí, a nível Brasil, né? Olha só, temos bastante. Exatamente. 210 milhões de habitantes aí aptos. Quanto será que paga o imposto de renda? Nem E sei. precisam Nossa, declarar sei. certinho. Será Um que bocado, né? 50% é muito? É muito, né? É muito, É né? muito, é muito. É muito. Porque é uma faixa produtiva, né? E que de fato precisa pagar o imposto de renda. Porque Então tem muita vai gente ser que é um desobrigado, né? 20%, 30, 18%. 20%? Ah, não sei. Mas isso já dá. Se fosse 10% seria muita gente, né? Se fosse 1% seria muita Eu acho gente. que se a gente pegasse um apanhado das, sei lá, 200 pessoas que a gente conhece, acho que ia dar uma... É que a gente tá na nossa bolha, Marcos. Tem essa, né? Não As conta. bolhas, A gente tá as- no meio próspero aqui de empreendedores, Não, de gente que tá fazendo acontecer, então eu acho que não E eu conta sou, eu muito. sou cercado hoje de engenheiros de altíssima competência, né? Então, se eu for pegar a minha bolha mesmo, é de Márcio Paniago pra cima, né? Ixi, aí, meu É amigo. outro nível, É né? outro nível. É outro coisa nível. internacional, é. A rota bioceânica está sendo construída por eles, né? Cara, tá É outro nível cara, de tá aí. circo, exatamente, né? Então, Tá aí um projeto. nós estamos que vai- estamos enviesados aqui. Estamos, É isso aí. estamos. Galera do Meet, novamente, chamando vocês, participem com a gente. Tinha umas mensagens. galera do Tinha Meet. mensagem? Eu só preciso saber onde que tá essas mensagens. Oi, galera do Meet. É... Chat. Mostrar chat. Ó, fui ajudante. O Anderson aqui tá falando o seguinte, ó. Eu fui ajudante, pedreiro, hoje sou engenheiro e tenho minha própria empresa. Olha que legal, cara. Que exemplo, hein, cara? Quem mais tá aqui? Oi, boa noite. A Luana, tá falando a Luana. Oi, Luana. Oi, A oi. Bruna também, alguma dúvida? Não, eu acho que foi você que falou. né? Foi a câmera. A Bruna tá aqui na nossa frente. Exatamente. Ô, Lucas. O Anderson que falou que foi servente, né? Parabéns, É o Anderson. Anderson. Como Parabéns. tá a sua contabilidade hoje? Se você não tem, meu amigo. Se precisar de contador hoje, eu tô aqui pelo seu sucesso, tá? Exatamente. Com certeza precisa. Com certeza. Todo vai mundo precisar. precisa, cara. Todo mundo precisa. Cara, vou te fazer uma pergunta, que foi até a que a gente lançou lá no grupo. O que não fazer na Cara, o contabilidade? que não fazer na O que a contabilidade? pessoa não pode cara? fazer? Cara, isso aqui você não deve fazer. Se você trabalha hoje com isso, você não pode fazer isso. Primeira coisa, não negligencia imposto. Não acha que é coisa do contador. Porque você vai dar o preço. E para você dar o preço, você precisa saber seu custo. E isso é um custo real. Então não acha que é coisa, isso aqui é coisa do meu contador, fechei os olhos. Não. Você não está fazendo o custo do seu serviço? Ou o custo do seu mercado, do seu produto final? Vou construir uma casa. Isso impacta realmente no seu custo. Da compra do terreno, do pagamento do ITBI, a transferência que tem, manobras, tá? Já venho falar aqui que tem manobras para não pagamento do ITBI. Não vou entrar aqui em detalhes de holding, tá? De holding, estratégia de holding. Mas se for para venda, talvez não seja uma boa. Tem estratégias, tá? Inclusive, você ajuda com essas estratégias. Exatamente. Se você quiser, A gente né? ajuda junto com o advogado, né? E precisa da parte jurídica também, nessa questão do holding. Mas, enfim, tem outras estratégias também, venda de imóvel próprio, enfim. Então, desde o ITBI, né? Compra do terreno, até o imposto de renda, ganho de capital e lucro presumido, né? Como eu citei, na venda do terreno. Frequência, preço, tem estratégias para realmente diminuir. E pensa, uma casa de 400 mil reais, você diminuir, sei lá, 25 mil de imposto. Caminhos legais. Com caminhos legais, nada ilegal, 100% legal. Não é bom? Perfeito. Estamos falando às vezes de 20% do lucro, 15% do lucro, 30% do lucro. O conhecimento. Só que tudo isso aí você precisa pensar antes, Tem né? que pensar antes, cara. Não adianta Não é lá buscar na o hora, contador. Olha, acabei de vender minha casa, e agora? Declara ou não declara? Pô, é lógico que declara. E declara como? Do jeito que você vendeu. Vendeu na pessoa jurídica, tributa na pessoa jurídica, vendeu na pessoa física, tributa na pessoa física. Tem uma prática aí que eu ouvi falar, eu ouvi falar mesmo, viu? Ah lá, Do ixi, pessoal olha, que quer declarar o valor a menor que de fato, Uhum. pra na hora do registro não ter o ITBI conforme. Uhum. Tá, vamos lá. Isso é um erro grave, né? Primeiro passo. Quando você compra um carro, você não preenche lá no recibo, No recibo. no DUT, Sim. online, aquela informação do Detran vai para a Receita Federal. No cartório é a mesmíssima coisa. Preencheu lá o termo de compra e venda, vai pro Detran. Ou pro Detran, ó, pra Receita Federal. O cartório comunica. Tá? O cartório faz essa comunicação.
Então não adianta você se achar o mais esperto da roda. A Receita tá olhando. A Receita já sabe o valor. Se você declarar menor, vai cair na malha fina, é óbvio. Vai cair. Eu passei por isso o dia que eu tava buscando um terreno. Pelo amor de Deus, Márcio. E aí? Pra comprar. Eu sou contador, eu sou contador, Márcio. Não, Pelo amor de Deus, Márcio. E aí um dos vendedores falou assim, olha, beleza, o terreno tá tudo certinho e tal, não sei o que, só que na hora que eu for vender pra você, registra o valor menor. Olha só. Aí eu falei, cara, desse jeito não tem como, porque depois como é que fica a minha parte? Meu lucro, Exatamente. eu vou pagar mais imposto lá na frente, Esse porque é isso ponto. que acontece. E ele vai ganhar, você, Ele meu vai amigão. Exatamente. E eu vou ter que declarar o valor Isso, da venda. da venda. Exato. Exatamente. E aí eu vou ter que... a hora Ou, que eu pegar os custos- vira, ou vai empurrando pra frente, né? Sim. Você vende desse mesmo jeito. E aí vira um círculo de maracutaia e todo mundo vai preso junto. Mas se eu fizer a construção, aí já não tem como. Porque, por exemplo, se eu fizer uma construção financiada, Aham. vender ela financiada... Não já dá, era, não já tem, foi. não existe, não Já tem foi. milagre. Não tem. Então, assim, se alguém passar por isso, fique atento, É, tá? não Não registra declara o valor menor. menor, não registra o valor E até menor. porque vai cair o Pix na sua conta do valor inteiro, né? E aí? Pronto. E o aí? Pix hoje é... O Pix também é COAF vê tudo, né? O Exato. COAF sabe de tudo. A não ser que você registre menor, o cara coloca menor, você coloca menor, ele te dá em dinheiro em mãos. Aí sim. Beleza, aí você conseguiu dar o golpe no Estado. Parabéns. Você é o mais esperto da turma. Na hora de vender, você se ferrou. Então não adiantou nada. Né? Não adiantou Exato. nada. E aí entra o planejamento, né? Aí entra o planejamento. Não tenta dar manobra, gente. Ó, não tem manobra, cara. Não O existe. custo, ele existe, você incorpora o custo e vende. É sempre isso. O custo, ele tá ali. Quem vai se dar melhor com isso é quem conseguir tomar os custos certos e criar o... É o preço de venda que importa. Ah, mas vai ficar muito caro. Então você tem que mudar a estratégia da melhorar a casa. sua estratégia. É igual justamente. aquela conversa que a gente tava tendo, né? E igual a que a gente teve também. Tudo começa ali nos custos. Você precisa entender o custo de tudo para De daí tudo. você tomar Então, alguma decisão. a pergunta era, principal erro que as pessoas cometem na contabilidade, não era isso? Não. É o Isso. que não O fazer. que não não fazer na fazer. contabilidade? Não delegar todos os impostos para o seu contador. Não delegar a tomada de decisão do custo da obra para o contador. Porque eu te garanto que o seu contador não entende nada de custo de obra. Nada. Sim. Ele entende só de imposto, que é um dos itens do custo da obra. Um dos itens. Um dos itens. Pode Mas- ser que mude toda a estratégia se tomar o custo certo, né? Trazendo aqui uma das perguntas que nos foram apresentadas, a Luana, né, tá perguntando Ixi. pra gente aqui a seguinte questão. A pergunta vai para os engenheiros. Ih, graças a Deus. Na opinião de vocês, por que a classe é tão resistente em procurar uma consultoria contábil? Medo? Desinformação? Aí a gente responde. Márcio, fala você primeiro, depois eu falo. Cara, eu acho que por desinformação. Porque assim, a visão que nós temos inicialmente da contabilidade é o quê? O cara que vai abrir seu CNPJ, é o cara que vai falar lá o imposto que você tem que pagar e acabou. E morreu o assunto. Morreu o assunto. E aí o dia lá que você for pegar uma licitação, CND. Aí você, pô, onde que eu vou atrás disso? Aí você vai lá no seu contador. Aí o seu contador fala assim, ó, mas pra você emitir a CND, você precisa pagar uma guia que tá atrasada. Ele disse, não, mas como é que você não viu essa guia? Tá, mas pera lá. Vamos voltar um pouquinho de quem é a empresa, né? Sim, De quem é o negócio. Então assim, eu acho que na maioria das vezes é por desinformação. perfeito. Bom, na minha opinião é o seguinte. O engenheiro sai para ser engenheiro. O arquiteto sai formado para ser arquiteto. E ele tenta fazer isso especificamente, lidar no mercado, dar os primeiros passos somente fazendo isso. Eu vou fazer projeto, eu vou me concentrar nisso. E quando ele começa a ter os primeiros problemas, aí ele vai descobrir o segundo passo. O que agora eu tenho que ter? Eu tenho que ter um contador. Eu tenho que ter um advogado. Eu tenho que ter ciclano, fulano, beltrano. É depois que ele começa a praticar de fato que ele vai entender quais são os componentes que vão ajudar no processo de desenvolvimento do negócio dele. É a dor do crescimento. Exato, é a dor do crescimento. É batendo cabeça, aprendendo e seguindo. Tristes são aqueles que desistem no caminho, Verdade. né? Então, os colegas que às vezes têm dificuldade com determinado tema, hoje nós criamos um ecossistema para poder ajudar nisso, né? O Portal da Construção faz isso. Sim. Então nós temos parceiros de diversas áreas, fornecedores, prestadores de serviço, e todo mundo está junto no mesmo barco, fazendo acontecer, criando o seu negócio, desenvolvendo o seu negócio.
E conforme vão chegando as partes, como o Lucas chega agora conosco aqui como parceiro do portal, a gente vai contribuindo, juntando as pecinhas e fazendo as coisas no nosso estado, que é tão carente de desenvolvimento, acontecer cada vez melhor. Então, se o seu negócio está deficiente nesse segmento, nessa parte contábil, começar a organizar a casa, meu amigo, Lucas da Lageer está aqui com a gente e certamente vai atender super bem você aí. Luana, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de só adicionar aqui parabéns ao Portal da Construção. Eu imagino que vocês passaram por muita dor no começo. E eu imagino quantas dores a pessoa, igual o Anderson comentou ali, o cara é servente. O cara viu a oportunidade, se dedicou. E de repente, cara, vem uma guia pra você pagar, vem uma fiscalização, acaba com o humor do cara. Acaba, às vezes, com a esperança do cara. Às vezes o cara tá naquele ritmo, tá indo, tá crescendo. E vem a primeira... E vem uma primeira onda. Ah, 15 né, pila. cara, por 15 contos. Você nem esperava. Nossa, acaba com o cara. Às vezes falha o cara. Às vezes acaba realmente com o cara. Sim. Então, parabéns pro Portal da Construção que tem esse hub de oportunidades. Porque, cara, eu falei brincando aqui, gente. Acho que era óbvio, né? Mas eu tenho que falar óbvio também. Eu falei brincando que contador era mais importante. É igual um relógio. Tem várias peças e qualquer peça você tem problema. Sim. As peças têm que funcionar certas. Então... o engenheiro fazendo um contrato, o advogado fazendo um contrato, risco trabalhista, departamento pessoal, né, administrador, financeiro. Cara, são várias pecinhas e que pro cara que tá começando, achar as peças, achar as indicações certas, confiar nas pessoas certas, saber que tá fazendo o melhor negócio, é dificílimo. É dificílimo. O cara não estudou todas essas matérias na faculdade. Exato. E tem gente que nem fez faculdade, que é pior ainda, né? Sim. Ele tem que ir pelo instinto, pela confiança. Ele tem que ir só no feeling. E aí o Portal da Construção hoje, ele é um hub desses feelings já que deram certo. Exato. Então, pô, você vai ter tudo ali, cara. E Isso aí tinha que ter um portal de cada profissão. Um portal do contador, um portal do advogado. Por que não, né? Cara, tem que ter. Você que tá nos escutando, pega a ideia do Portal da Construção, copia na cara de pau. Faz assim, Portal do Contador MS. Exato. Portal do Advogado MS. Portal do Corretor. Portal do Corretor, meu cara, faz igualzinho. Sim. Você vai ajudar e ainda vai fazer um negócio lindo, perfeito. Perfeito, exatamente. Sim. Essa ideia de criar um ambiente onde possa haver contribuições, né, é onde nasceu isso, né? E se você encontra pessoas com esse mesmo objetivo, tem tudo para dar certo, viu? Certamente. Ô, Lucas, e só pra galera ficar ciente aí, pra estar com vocês lá no Lageer, é a partir de quanto? Olha só, orçamento, meu amigo. Ele gosta de me deixar em posições. Isso aí é curta, né? O Conselho Federal de Contabilidade proíbe a mercantilização dos serviços contábeis. Então o contador ele é proibido de falar de valores de serviço Publicamente, assim. publicamente, em outdoor, em palestra. Cara. O que me falaram que tem muita contabilidade que parte de 330 mensal e que a Lageer tá nesse ramo, né? Entendi. Será? A Lageer tá nesse ramo. Então se você mandar uma mensagem, a gente faz um orçamento personalizado, que pode ser que comece a partir de R$330 mensais, sem funcionário, até 30 mil de faturamento. Entendi. E chega até meio salário mínimo. Eu ouvi falar isso aí também. Até meio salário mínimo em 10 funcionários. Eu ouvi falar isso e aí 100 também. mil de faturamento. Mas assim, e eu não posso te afirmar nada, né? Porque eu sei, você nos proíbe de falar em valores publicamente, mercantilização do serviço. Então eu não posso falar valores nos consulte. Tá certo, gente. Vamos deixar o Instagram da Lageer. Pode falar. É Lageer. Lageer Contabilidade, Lageer né? Contabilidade. Lageer com J. Lageer, gente, significa lucro antes dos juros e imposto de renda, tá? Eu não inventei o nome. Eu só registrei a marca. Ó, tem alguns... É Lageer _ Contabilidade. Tem duas perguntas. Sim, eu vou passar para ela. Olha só, tivemos duas perguntas aqui nos últimos momentos. Vamos trazer aqui. Agora, primeira do Thiago Ramires. Boa noite. Os nossos prestadores de serviço, na maior parte, não emite nota. E sequer tem MEI. Qual a recomendação para a melhor forma de nos resguardarmos nas contas da nossa empresa? Exigir nota avulsa? Tem uma forma mais indicada de declarar esses gastos? Cara, declaração de gastos é assim, você não precisa de fato guardar tudo quando está num regime como Simples Nacional, né? Você precisa, pro balanço é interessantíssimo. Na contabilidade, tem um professor que ele é até polêmico em alguns assuntos. Na contabilidade você não coloca a receita só daquilo que você emitiu nota.
Ou seja, na Como contabilidade societária, quando você está fazendo um balanço patrimonial para você realmente tomar a decisão, você coloca a despesa sem nota que incorreu. Então, se eu paguei o Márcio R$200, ele não me emitiu nota, eu paguei R$200. É uma despesa, ponto final. Ponto final. Saiu da conta. Saiu da conta, tá pago. Recebi, ganhei, ponto. Mas não paguei imposto, não emiti nota. Cara, registra. Que é para tomada de decisão. Quando a gente fala de fiscalização, aí o cenário muda. Você precisa da nota fiscal. Sem nota fiscal você não tem nenhuma despesa. Então, eu tô num lucro real, por exemplo. Paguei aqui um fornecedor sem nota. Você não pagou. Você não pagou, não teve a despesa. Morreu o assunto. Mas e aí, eu posso pegar retroativa? Pode, né? Ele não consegue emitir a nota retroativa. Você pode ir lá pedir, emitir a nota para mim agora. Porque você não me mandou. Mas é outro valor. Aí, meu amigo, aí o problema é dele e você pode, inclusive, né, chamar a fazer uma denúncia sobre essa questão, tá? Isso é crime contra o fisco. E Olha dependendo só. de como for feito, né, ele pode cair realmente no criminal. Não responde mais no civil. Pode até ser um crime de verdade mesmo, né? Caramba. Responder, e lógico que ninguém fica preso por isso no Brasil, sejamos sinceros, né? O É. cara tem que ser muito estelionatário pra ficar preso, mas é crime, cara. Ou Vai ele, tá lá na ele fichinha vai dele, pra... né? Vai estar na fichinha dele, um crimezinho na ficha dele. Então, assim, eu preciso da nota fiscal? Preciso. Preciso e ponto final. Principalmente para MEI, porque MEI tem uma coisa chamada despersonalificação da pessoa jurídica. Então, você tem lá o cara prestando um serviço de pedreiro para você, fazendo a calçada. Aí o cara se machuca, aí o cara tem um problema com a esposa e precisa de dinheiro, com o filho. Ele pode processar trabalhista, cara. Pois é. Você pode responder um processo trabalhista. A gente tem até casos de motoentregador, aqui no escritório já aconteceu, de um restaurante ser processado pelo motoentregador MEI. Sabe o pessoal da bag da iFood? Mesmo o cara sendo MEI? Bag da iFood, o cara MEI processou por vínculo trabalhista, Ué, pedindo a despersonificação da pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? É o cara que tem uma empresa. Então, se o cara tem assiduidade, ele vai todo dia, ele é subordinado. subordinado, exatamente, me fugiu a palavra. Ele é subordinado. E ele tem exclusividade, são os três principais itens, as três principais características para ele ser configurado como funcionário. E aí é processo trabalhista. Aí toma tinta. Ou seja, não é só a nota fiscal que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com a nota fiscal e com esses três itens. Ele não pode ser exclusivo, ele não pode ser subordinado. Vem aqui hoje você faltou, cadê você 16 horas? Cadê você 9 horas na obra? Ou seja, Por que você não chegou a esse horário? Não Eu dá mando você estar aqui, você não chegou. não dá pro pedreiro ser MEI. Não dá pra... O pedreiro pode ser MEI, Mas ele não pode ser subordinado diretamente assim. Sim. Ele não pode ser exclusivo seu, tá? E ele não pode ir quando você manda, né? Ele não pode estar sempre ali. Tá, então, no Senão- caso aqui, nosso colega precisa emitir a nota. Precisa emitir nota, não só emitir a nota. Só emitir a nota não te exime ainda do processo trabalhista. Ainda tem que tomar esses três cuidados. Pois Mesmo é. emitindo a nota. E eu tenho registros aqui no escritório de clientes processados. E não só na construção civil. Um dos últimos agora foi um restaurante processado pelo motoentregador. Um motoentregador que tinha todas as características e era um MEI. Ia Olha lá, só. tava com a bagzinha do iFood, o cara, cadê você? Tem pedido, está atrasado. Pagando, tô sempre, tinha... E ele pediu R$100 mil, tá? De acordo trabalhista. Quanto Aí. tempo ele trabalhava? Ele ficou 1 ano e pouquinho. Caramba, cara. Ele ficou 1 ano e pouquinho. É... Fizeram um acordo, tá? Fizeram um acordo em 30 e poucos mil. Ou seja, ele realmente perdeu, tá? Cuidado. É uma loucura isso. É. Vamos lá. O Fábio tá trazendo aqui outra informação, outra pergunta, né? Ele fez uma pergunta aqui que eu acho que a gente comentou, mas dá pra gente resgatar e atender a dúvida dele. Uhum. Não sei se já falaram, mas se puderem comentar sobre construir no CPF ou CNPJ, quais vantagens e desvantagens, se já tiverem comentado, desconsiderar. Mas, Fábio, Fábio, a gente já comentou, mas não desconsidero, não. Vou resumir rápido, porque a história é um pouco longa, é né? longa. Ó, basicamente, depende do valor, depende da estratégia. É uma casa só ou são várias? Tem sequências de casas? Você vai vender uma, vai comprar outra? Se você for vender uma, comprar outra, um valor superior que você vendeu, eu comprei uma casa por 400 mil, gastei 200, vendi por 700, tive 100 mil de lucro, vamos supor. Teria que pagar 15% em cima de 100 mil. É muito mais caro do que na PJ. Mas, se eu for comprar outra casa nesse valor, e pode ser a somatória disso, uma casa, um terreno, 2 terrenos, um conjunto de casas, você fica isento de pagar dentro de 5 anos. Ou seja,
Essa você não precisa pagar. Se fizer isso de novo dentro de 5 anos, não muda nada, tem que pagar. Essa você não vai pagar nada. Então, é a minha primeira casa vendendo, tô só testando. Comprei aqui, tô morando na casa, ou então comprei uma casa aqui, tô construindo para vender, vendi na minha pessoa física, comprei outra com dinheiro, obrigatoriamente. Você fica isento de pagar imposto. Então, nesse caso, é melhor pessoa física. Agora, vou construir casa para vender, é PJ e acabou o assunto. Aí você falou um negócio interessante agora. Depende da estratégia. Falou um negócio interessante. No dinheiro, cara, tem muita gente fazendo proposta de permuta. Casa por casa, carro por casa. Como que funciona isso na contabilidade? Na contabilidade, permuta é receita, ponto. Permutei meu valor. Serviço contigo, é o valor. É o valor, É o ponto valor. final. E eu tenho que declarar isso. Tem que não só declarar, como emitir a nota, se for serviço. Troquei o serviço do Márcio pelo meu. Eu emito a nota do meu serviço, ele emite a nota do dele. Os dois têm a receita, os dois pagam imposto. Então, por exemplo, na questão da casa, você falou de construir uma casa e o valor proporcional da casa ser para você comprar outros. Aí, por exemplo, o cara me deu metade do valor da casa como um carro, e aí eu tenho dos 600 mil, os outros 300 mil para aplicar na outra construção. Eu não consigo abater o carro dessa conta, eu tenho que considerar ele. Então eu teria que tirar mais 300 Não, mas mil. calma, isso tá na pessoa física. É. Gastou 500, gastou 600. Vendi por 600. E gastou quanto? Aí gastei 500. Teve 100 de lucro. 100 de lucro. 300 recebeu em carro e 300 em dinheiro. Isso. Mas vai comprar outra casa ou não? Aí a ideia é essa. Essa aplicação, nova aplicação, tem que ser dos 600 ou tem que ser dos 300? Tem que ser dos 600. Dos 600. Dos 600. Aí você vai ter que trocar Tirar o o carro. Aí você tem que botar o carro no outro rolo. Aí você pega o carro que você pegou e Se bota na outra casa que você tá comprando. Aí dá, se o cara beleza. que deu a casa pra você por permuta não conseguiu vender a casa, o problema agora é seu. O problema é seu, parabéns, você tem um problema na sua mão. Mais nas suas um, mãos. mais um. Exatamente. Então, assim, acho que o que fica aqui de aprendizado para os nossos colegas e para nós mesmos é: vai fazer um negócio, uma construção, comprar para vender, construir para vender. Cara, senta com o Lucas, bola uma estratégia legal e aí escolhe o melhor caminho. Não só comigo, tá, gente? Aqui, Claro. aqui é o Não, mas jabá. você que tá- é porque Aqui é o nós estamos na jabá, né? lata, Porque Nós a gente estamos na tá lata. junto, né? Então, falou em engenheiro, eu falo aqui. Falou em contador, tô aqui. Então aqui a gente tá um indicando o outro. Mas, cara, qualquer contador, meu amigo. Qualquer, o seu primo é contador, seu tio, seu... Conversa. Nem que você não pague o cara. Tenta abusar mesmo. Se vira. Cara, tem muita gente que não tem dinheiro. E, bicho, Sim. tenta se virar, senão você paga uma consultoria. Que é o certo, né? Lógico. Exato. Mas você precisa entender que não é... O custo não é do contador, é seu. A bucha é sua. Você vai construir, você vai vender. É você que tem que entender. Não vai delegar a culpa pros outros, não. A culpa é sua. Mas senta e decide né? antes. Senta e decide, é o melhor. Não chega no contador e fala assim, ó, comprei Comprei. uma casa, construí, acabei de vender. Recebi aqui 700 mil, o que eu faço? Paga imposto. Quanto de imposto? For na pessoa jurídica, vamos fazer aqui lucro presumido. Vai de mais ou menos 6%, mas pode ser mais, né? Depende. Quando é pessoa física, pode ser que seja 15% do lucro. Né? Então tudo pode. Mas depois que você já vendeu, construiu, já era. Aí acabou. Aí é o que tem que ser feito, não adianta fugir. Ah, me arrependi, agora já era. Tá feito. Tá feito, acabou o assunto, né? Tem que Show de planejar bola. antes. É isso aí, galera. Tivemos então mais um podcast caminhando aqui pro nosso final já. A gente respondeu, mas calma aí. A pergunta dele foi melhor pessoa jurídica ou pessoa física, né? É. Qual que é melhor? O que vocês me dizem? Pessoa física ou jurídica? Eu faria agora na física. Por quê? Por conta da alíquota. Da alíquota. Tá certo. Não, mas calma. Você faria na física for por da conta alíquota- da alíquota. Porque teria mais, não teria mais de uma casa pra vender, no caso. É. Por exemplo, vou fazer uma casa no Dama. Não faz sentido fazer no PJ. Uma casa. Mas você vai comprar outra casa depois? É. Aí teria que comprar o tem terreno. que- é, Porque tem que- 15% do lucro é muito, cara. É muito. Eu juro que é Eu muito. também, Faz os cálculos. Claro. É. Mas o outro não é 8% em cima do faturamento? É de 6 a 8 em cima do faturamento. É, então. Mas e aí, quanto você teve de lucro? Aí não, lucro sim, tem que ter tudo guardado as notas, tá? Aí o pedreiro que não emitiu nota não vai. O cimento que seu vizinho vendeu mais barato também não conta, sem nota. Tem que ter as notinhas tudo guardadas. É. Quanto que foi de fato o lucro? Pra receita é um, na vida real é outro. É verdade. Tem limite que você pode colocar de corretor, por exemplo, que é 5%. Ah, o corretor me cobrou 6%. O problema é seu. Esse 1% não entra. São várias as considerações. né? não é- Cada caso é um caso. Mesmo. Depende ou não depende essa resposta? É. Depende mesmo. Essa depende.
Show de bola, galera. A gente tá aqui, já, o Mitch já tá falando pra gente, eu vou cancelar a sua reunião, então a gente Acabou. A gente já Fomos tem expulsos. que definir então a nossa conclusão aqui. Lucas, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, imagina. Foi excepcional a sua entrega. Top. Bom Foi demais. top. A gente tem aqui hoje uma entrega muito, muito interessante para todos aqueles que participaram com a gente. Para aqueles que estão nos acompanhando no YouTube também, certamente vão poder trazer nos comentários ali também suas dúvidas eventuais, e aí a gente pode estar conversando sobre isso também. E queremos fazer só mais um anúncio aqui, dia 14 de março, nosso evento aqui em Campo Grande, o nosso primeiro evento de premiação dos profissionais de destaque do setor, que vai acontecer lá no CREA, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul. Então, das 18 às 23, você aí que quer participar com a gente, em breve nós traremos as inscrições para serem feitas aí por vocês, tá? Teremos vagas limitadas, tá bom? Então, várias palestras super interessantes. 10 profissionais vão ser ali premiados pelo mérito, Lucas, pelo mérito do feito, pelo destaque no setor, por aquilo que fizeram pela sociedade e aos seus pares profissionais também. Eu já votei nos meus favoritos, tá? Olha só, é isso aí. Tá lá no Instagram do Portal da Construção. Márcio? É isso aí, galera. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disposição. E compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus parceiros, compartilhem com seus colegas, colaboradores, porque como o Lucas disse anteriormente, isso aqui é um ecossistema de conhecimento. Nós vamos trazer tudo o que nós pudermos para te ajudar a tomar melhores decisões no seu negócio. Eu falo por experiência própria. Informação faz você economizar dinheiro. Ponto. Show de bola, Lucas. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu faço parte já desse ecossistema, mas conversar com vocês aqui eu me senti lisonjeado. Estamos em casa. Eu gostaria muito de agradecê-los. Faz de conta que a casa é sua. Pode falar. Eu realmente estou lisonjeado. Muito obrigado pelo convite. E obrigado pela oportunidade de fazer parte do ecossistema, né? Isso aí. Muito obrigado realmente por estar aqui hoje. Só gente boa com a gente. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.